Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre programação dinâmica, que é uma das técnicas mais usadas para otimização de algoritmos na ciência da computação e faz parte da estrutura de dados em programação. Esse é um tópico muito importante e hoje vamos falar sobre como usar duas técnicas da programação dinâmica, como recursão e também usar tabulamento de dados para que possamos simplificar problemas matemáticos e computacionais nos nossos programas. Então, vamos começar. Já deixa seu like aí, se inscreva no canal e vamos lá. Então hoje vamos falar sobre a sequência Fibonacci e construir um algoritmo em Python que usa técnicas de programação dinâmica para resolver essa sequência. A sequência Fibonacci é formada pela adição dos últimos números em uma sequência numérica. Então, essa sequência sempre começa com os números 1 para formar os primeiros dois números nessa sequência. Então, se tivermos uma lista de 1, 2, 3, 4, momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, esses números, os dois primeiros serão formados pelo número 1 e o número 1 repetido novamente. A partir daí, você começa a somar os dois penúltimos números. Então, se você quiser o terceiro número em uma sequência, você soma os dois penúltimos números. O último e o penúltimo. Então, o último e penúltimo é 1, 1 mais 1 é 2. Então, o terceiro número fica como 2. Aí o quarto número vai ser a soma do último e penúltimo novamente, que é 2 e 1, e assim por diante. Então 2 mais 1, o quarto número vai ser 3, o quinto número vai ser a soma do último número, que é 3, certo? Mais o penúltimo número, que era 2. Então 3 mais 2 fica 5. Aí o sexto número vai ser novamente o último e penúltimo, que é 5 mais 3, que resulta em um número 8. E aí que é formada essa sequência. Então, como poderíamos escrever um algoritmo que vai computar essa sequência automaticamente para nós? Essa sequência pode ser calculada construindo uma árvore binária que computa os valores anteriores e vai construindo uma árvore que vai do topo até o fim para achar o último número em uma sequência. Então vamos supor que o último número numa sequência, a base aqui da nossa sequência Fibonacci poderia ser 0, porque chegaremos até o 1, mas quando chegarmos no 0, saberemos que não tem mais nenhum lugar para ir, porque acaba ali. Então, como construiríamos essa sequência? Vamos supor que queríamos achar o quinto número numa sequência Fibonacci. Então, se começarmos uma função fib de Fibonacci com o valor 5, vamos querer achar os dois últimos números que vêm antes do 5. Então de 5 vamos para 4 e 3. 4 vamos para 3. De 3 vamos para 2 e 1. E aqui de 2 vamos para 0 e 1. Então, a mesma coisa acontece nesse outro lado da nossa árvore, que vai de 3 para 2 e 1, e de 2 para 1 e 0. Aqui, então, é a base dos números que chegaríamos. Então, sabemos que quando chegamos na base aqui do 0 ou do 1, sabemos que os números que vão sair daqui vai ser sempre ou 0 ou vai ser 1. Então, agora, quando construímos essa árvore no nosso algoritmo, começamos a distribuir os números que saem da base até chegar ao topo. Então, de 0, saberíamos que é sempre 0. De 1, saberíamos que é sempre 1. Aí, quando chegarmos no 2, o que faríamos é só somar os números que vêm da base da nossa árvore aqui. Então, 0 mais 1 é 1. Aqui saberíamos que aqui é 1, então 1 tem que subir. E no valor de 2, que foi resultante da soma dos dois últimos números aqui, 0 e 1 é 1, sabemos que para o 3 você só adiciona os números que estão aqui, que foram parte do que saiu da árvore do 3, que é 1 e 1, que aqui virou 2. Aí aqui, desse lado aqui,
podemos ver que temos o 2, mas eu esqueci de construir a árvore aqui, então vou construir a árvore aqui rapidamente, que de 2 vai para 1 e 0. E sabemos que aqui que o valor já é 0 e 1. Então, de 1 a gente recebe 1, de 0 recebemos 0, 1 mais 0 é 1. Agora aqui no 4, você adiciona novamente as últimas partes da sua árvore, que é 3 e 2, que tem os valores de 2 e 1, e aqui vira 3. Aí, novamente, no outro lado da árvore, você fica com 0 e 1 aqui no fim. Então, o valor de 1 sempre retorna 1, o valor de 0 retorna 0. 0 mais 1 é 1 para o valor de 2. Então, aqui sabemos que a base do 1 é sempre 1. Então, de 1 mais 1 aqui do outro lado do 2, o 3 vai ficar com o valor de 2. Aí, agora, somamos os últimos valores que está chegando aqui para o valor que estamos procurando, que é o valor 5, que recebemos o valor de 3 mais 2, que é igual a 5. E assim por diante. Se quisermos construir uma árvore também que computa o oitavo valor dessa sequência Fibonacci, construiríamos uma árvore que segue os mesmos parâmetros. 8 vai para 7 e 6, 6 vai para 5 e 4, 7 vai para 6 e 5, e assim por diante. Então é isso que está acontecendo aqui. Mas como que poderíamos construir o programa para computar a nossa sequência Fibonacci e depois otimizar esse programa de uma forma que usa a programação dinâmica, melhorar a complexidade de tempo usado para calcular números na sequência Fibonacci. Para fazer isso, eu vou abrir aqui uma aba no nosso Spider e vamos construir um algoritmo que usa recursão para computar valores na sequência Fibonacci. Então, se quisermos definir uma função em Python, usamos def e vamos criar essa sequência Fibonacci que vai receber um número, que é o valor da sequência Fibonacci para aquele número. Então, recebemos esse número, sabemos que a base do nosso algoritmo é que se o número chegou a ser 0, esse número vai retornar o valor de 0. Agora, se o número for igual a 1, vamos retornar o valor de 1. E depois, assim por diante, vamos só adicionar os dois últimos números à nossa sequência Fibonacci. Então, se o número eu vou alterar aqui o nome do nosso número para num. Se o número for igual a 0, devemos retornar o valor de 0. Aí, se o número for igual a 1, sabemos que devemos retornar o valor de 1. Aí agora, quando o número não for nenhum daqueles, devemos retornar na nossa função a soma dos dois últimos números. Então, vamos recursivamente retornar a soma do número menos 1 mais a soma do número menos 2. Então, isso deve recursivamente computar os valores do número começando no valor mais alto, vamos supor que queremos 5, e quebrando tudo em árvores que vão usar o número menos 1 e o número menos 2 como a soma total para retornar o valor final. Então, se executarmos esse programa aqui e tentarmos retornar da nossa função Fib, que é o Fibonacci, o quinto valor na nossa sequência Fibonacci, recebemos 5. Se tentarmos retornar o oitavo valor da nossa sequência Fibonacci, recebemos 21. E podemos ver aqui que está mostrando que o oitavo número é exatamente 21. Agora tem um problema aqui. O problema que acontece é que a nossa árvore aqui está crescendo, crescendo, crescendo a cada passo que tomamos. Então, se nós tentarmos colocar no nosso computador um valor muito alto, ele vai tentar construir uma árvore que é muito, muito grande
e vai demorar muito tempo para o nosso computador computar um valor alto, como o valor de Fibonacci de 50. Você vê que os últimos valores eu coloquei ali, apertei Enter e já foi rapidamente, porque são árvores pequenas. Mas agora, quando eu coloquei 50, ele está tentando construir uma árvore gigantesca na nossa memória do computador, que provavelmente nunca vai retornar em um tempo que seria é, optimizado para a nossa função de Fibonacci. Então, o que fazemos para otimizar? Então, primeiro jeito de otimizar esse algoritmo de Fibonacci é com um conceito chamado de memorização, memorization. Uh, então, vamos usar um conceito de que já computamos uns valores aqui e não deveríamos estar computando esses valores novamente se já sabemos o que eles são. Então, o que vamos fazer aqui vamos olhar para essa árvore aqui que construirmos do valor do Fibonacci 5 e vamos ver coisas que são similares nessa árvore. Você pode ver aqui nessa árvore, quando descemos aqui por valor 4, 3, 2, 0 e 1, você pode ver que esse mesmo valor de 2 acontece aqui nesse outro lado da nossa árvore, que é o valor de 2 repartido por 1 e 0. E aqui do outro lado da nossa árvore, novamente temos o valor de 2, 1 e 0, e também temos o valor de 3. Então, todo esse esquema aqui da nossa árvore que construímos, saindo do valor 3 e quebrando para o valor 2, 1 e 2, 1, 0, acontece desse lado do mesmo jeito que aconteceu ali. Então, e se memorizarmos quando estamos diminuindo o nosso valor aqui do topo, do 5 para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0 e em diante, e se memorizarmos esses valores para que não tenhamos que computar novamente. Então, o que vamos fazer aqui é, vamos começar a computar o nosso valor do Fibonacci do topo, do mesmo jeito que computamos aqui, mas quando chegarmos em valores que são iguais a valores que computamos previamente, só iremos consultar uma memória que vamos passar para a nossa recursão ali do programa e ver se esse valor já está salvo ali na memória. Se já tiver salvo, nós só vamos extrair esse valor memória e somar na nossa conta de Fibonacci da nossa sequência para que o nosso programa rode muito mais rápido somente usando um esquema de memorização. Então, como fazermos isso? Para fazer isso, vamos ter que passar um outro valor aqui dentro da nossa função de Fibonacci, além do número, vamos passar um valor de memória. E o que vamos usar aqui é um valor básico de um dicionário vazio para que possamos usar esse dicionário e salvar coisas dentro dele. Então, como funcionam dicionários dentro de Python? Então, se quisermos definir um dicionário dentro de Python, podemos definir dicionários usando esse tipo de implementação aqui. Então, usaremos memória igual umas brackets aqui e depois poderemos colocar valores dentro desse dicionário. Vamos supor que dentro de memória queremos colocar o valor de oi como sendo 90. Aí depois, dentro de memória novamente, queremos colocar o valor de hoje como um valor de 32. Se executarmos esse dicionário de memória, vemos que vai estar tudo salvo ali toda vez que colocarmos algo dentro dessa memória. E se quisermos tirar um valor dentro dessa memória para saber o que algo é válido dentro da memória, podemos somente digitar o valor do que estamos procurando, o que estamos procurando, que vai retornar o valor que está guardado relacionado àquela chave que colocamos na nossa memória aqui, que a chave seria oi, por exemplo. Você pode usar tanto frases, como pode ser usado também só números
para salvar coisas dentro da memória. Pode também ser valores de verdadeiro ou falso, boolean e assim por diante. Então, estamos passando esse dicionário aqui e o que faremos agora é consultar todas as vezes que começamos aqui nossa função de Fibonacci, se já tem esse valor dentro da memória. Então, se memória, o número que está sendo passado, não, então vamos olhar nas chaves das memórias, se o número está nas chaves da memória, o que faremos é só retornar retornar o valor salvo dentro daquela memória para aquele número. Então, retornamos o valor ali dentro da memória para aquele número. Agora, o que fazemos aqui é, ao invés de retornarmos o valor final aqui diretamente, o que faremos é construirmos essa memória com o valor de número que está sendo passado toda vez que tentamos calcular a soma dos dois últimos números do Fibonacci e vamos salvar tudo dentro da memória e quando fizermos a recursão aqui dentro do Fibonacci, vamos só olhar na memória novamente se está lá. Se não tiver, vamos colocar os valores de outros números que são necessários para formar a sequência Fibonacci. Aí no fim aqui, retornamos o valor da memória relacionado ao número que estamos tentando obter. Então vamos executar isso e agora vamos testar para ver se está funcionando a nossa sequência de Fibonacci. Então Fibonacci 8, vemos que funcionou novamente para receber o valor 21. E agora vamos tentar o Fibonacci de 50, que foi aquele que tentamos rodar aqui, mas o computador não deu conta. Estava demorando muito, porque tem muita recursão, estava tentando construir uma árvore enorme dentro da memória do computador. Então, executamos o valor de 50 e viu que recebeu o valor rapidamente, não teve nenhum problema, foi muito rápido e optimizamos a nossa sequência de Fibonacci aqui para evitar que computamos coisas desnecessárias e repetidas dentro da nossa função. Então, essa é uma das técnicas dentro da programação dinâmica, que é a técnica de memorização. No futuro também podemos falar de outros problemas, mas praticamente todos os problemas de optimização pode ser resolvido com recursão ou essa outra técnica que eu vou mostrar agora, que é a técnica de tabulamento, que você forma uma tabela com os números para que você possa consultar e fazer esse algoritmo bem mais simples ainda. Então, nesse método aqui, começamos com o valor a partir do topo, que é de 5, e fomos diminuindo até chegar aos casos básicos, que é o caso de 1 e 0, e depois voltamos somando dentro dessa árvore aqui de números todos os valores anteriores até chegarmos ao topo novamente para extrair o valor final que precisamos. Agora, e se quisermos construir essa árvore do final dela, não uma árvore, uma tabela do final dela até o fim? O que podemos usar é tabelas que vão conter os números de Fibonacci em uma sequência que já sabemos como ela deve ser formada. Então, vamos fazer nada mais, nada menos. Vamos supor que queremos computar o quinto número de Fibonacci novamente. Para fazer isso, começamos criando uma tabela aqui com espaços necessários para salvar os números dentro de Fibonacci, da sequência Fibonacci. Então, temos espaço 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 6 aqui, porque começaríamos do zero. Aí saberíamos que temos que computar todos os valores começando do zero até o número 5. Para começar aqui, nós sabemos a base dos nossos números.
Quando chegamos ao 0 é 0 e quando chegamos a 1 é 1 e assim por diante somaremos todos os valores que estão como último e penúltimo nessa lista de tabela. Então, começando essa tabela, começaríamos aqui com a indexação de uma tabela de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sabemos aqui que de 0, 1, 2, 3, 4, 5, sabemos que temos 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certo, é isso que precisamos. Então, sabemos que no index de 0, o valor de 0, que é 0, e o valor de 1 é 1. Então, essa é a base. Então, sabemos que se pedimos um número de Fibonacci de 0, sempre retornaremos 0. Se pedimos o valor de Fibonacci de 1, sempre retornaremos 1. E depois disso, somaremos. Então, agora, ao invés de construir uma árvore aqui, o que estamos fazendo é só olhando nos dois últimos números e salvando nessa tabela que criamos. Então, vamos lá. O 2 vai ser a soma dos dois últimos números. 0 e 1 é 1. O 3 vai ser a soma dos dois últimos números. 1 e 1 é 2. O 4 vai ser a soma dos dois últimos números. 2 e 1 é 3. E o 5 vai ser a soma dos dois últimos números. 3 e 2 é 5. E é isso. É basicamente isso. Construímos uma tabela, processaremos elas em um tempo linear e daí depois só retornaremos esse último número que está sendo salvo na nossa tabela como resultado final da nossa sequência que estamos procurando de Fibonacci. Então, para resolver isso, vamos montar um programa que executa essa sequência e cria essa tabela para formarmos o número de Fibonacci. Então, Fibonacci tabular, Fibonacci underscore tab, aí passaremos o nosso número. Então, aqui no topo, o que vamos fazer é criar essa tabela com o tanto de números que precisamos dentro dela. Então a tabela vai ser igual... Então, vamos encher essa tabela com números zeros, de valor de números, mais 1, porque queremos uma tabela com 6 valores dentro dela, e está sendo criado. Então, vou executar esse programa aqui fora da nossa função para ver se está funcionando certinho. Tabela com 0. Tem um problema aqui que a função deve ser range. Então, range é o que vai ter que determinar. Então, que vai ter que determinar o tamanho da nossa tabela. Então, quando colocamos range ali, um número dentro de range, o range vai dizer, então isso vai de 0 até aquele número. Então, no nosso caso aqui, se fosse 5, seria de 0 a 6, porque queremos 6 espaços dentro dessa tabela. Não está definido o número aqui, eu vou colocar como 5, só por exemplo. E se executarmos essa tabela, podemos ver que a tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores dentro dela. Então, é isso exatamente o que queremos. Queremos uma tabela com 6 números dentro dela, ou qualquer outro valor que colocarmos no futuro. Agora, o que vamos fazer? Vamos criar um loop para cada número no valor entre número mais 1, que vai de 0 a 5 novamente. 0 a 5 é 6 números. Então, começaremos se o número... Bom, se estamos colocando toda a tabela, todos os valores das tabelas como 0, 0, 0, 0, 0, podemos até eliminar a nossa primeira conta aqui. Então, vamos fazer essa conta aí de 1 até valores maiores, porque o primeiro número é 0, então não deveríamos computar esse número novamente. Se o número for igual a 1, colocamos nessa tabela, no valor de index 1, o valor de 1. Agora, se for outra coisa, esse número, o que faremos é que
o número está acompanhando o index da nossa tabela. Então, se o número for igual a 1, colocamos no index de número 1 o valor de número 1. Agora, se o número for outra coisa, colocamos nessa tabela do index de onde está localizado o número a soma dos dois últimos números da tabela. Então, tabela número menos 1 mais a tabela número menos 2. Então, isso deve calcular tudo corretamente. Aí, no fim aqui, depois que terminar esse loop aí de cálculos e que vai encher a nossa tabela, retornaremos o último valor da nossa tabela. E colocaremos o valor de menos 1, que deve retornar o último valor da nossa tabela. Então vamos executar isso novamente e vamos tentar executar essa função de tabela, fib, na tab, colocar o número 5, recebemos o número 5. Recebemos o número 5, que está correto. Se colocarmos o número 8, deveremos receber o número 21, que está correto. E se colocarmos o número 50, vê que executa rapidamente e só estamos usando um outro tipo de método na programação dinâmica que não usa recursão, que vamos agora calcular do começo até o fim, até o topo, do valor que precisamos da sequência e retornaremos o último valor nessa tabela que estamos criando. Então, esse é um método também que é um método linear, que não vai criar dados extra que precisamos, que não precisamos, né, calcular novamente toda vez que criarmos uma tabela, e é um tipo bem mais simples e bem mais otimizado de montar um algoritmo que seria bem útil em outras aplicações, como o cálculo da menor distância entre pontos em um mapa. Por exemplo, isso é muito usado no Google Maps, para eles calcular qual que é a rota mais rápida, como que é o jeito mais fácil de chegar a algum lugar. Então, isso de programação dinâmica é muito usado em outras áreas de programação e estrutura de dados. E é isso aí para o vídeo de hoje. Se alguém tiver uma pergunta, pode deixar aí no comentário. Se gostou do vídeo, fica ligado aí que vai ter mais. Já deixa o like aí no canal, se inscreva e até a próxima. Valeu!